Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do IOPEX. A partir de agora nós vamos trazer para vocês aqui diversos temas ligados a um outro assunto muito importante que é Lean Construction. E por que a gente vai falar sobre Lean Construction? O IOPEX, como eu disse em alguns vídeos aí passados, esteve presente em diversos projetos da área de construção. Quando o IOPEX abriu em 2011, 70-75% dos nossos clientes vieram da área da construção. O meu mestrado foi feito nessa área e é por isso que a gente conseguiu aí trabalhar com algumas construtoras de pequeno, médio e também grande portes para que a gente conseguisse implementar diversas ferramentas que a gente vem estudando, vem trazendo de fora, vem desenvolvendo aqui no Brasil para o nosso tipo de mercado, para o nosso tipo de cultura, e é por isso que o IOPEX tem também a missão de desenvolver metodologias e ferramentas e compartilhar essas metodologias e ferramentas para que o mercado da construção no Brasil se desenvolva cada vez mais. Eu sou Gervando Barros, o diretor do IOPEX, e nesse vídeo, ou nessa série de vídeos, nós vamos falar sobre o desperdício. Nesse vídeo em específico eu vou falar sobre o desperdício de superprodução, que é, se não, um dos piores desperdícios, né, dos 10 que a gente vai falar nessa série, mas um dos mais importantes desperdícios. Então me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser bastante interessante aí para você. Bom, então vamos lá pessoal, direto ao ponto. O desperdício de superprodução, eu resolvi iniciar por ele porque ele tem uma grande importância e ele puxa para si diversos outros desperdícios que a gente vai falar nessa série. São 10 desperdícios que estão envolvidos com o mundo da construção, 7 deles baseados aí no sistema Toyota de produção, e a gente trabalhando no mundo da construção a gente percebeu que existem mais 3 que a gente acabou acrescentando para poder explanar de maneira melhor e poder reduzir outros tipos de desperdício que o mercado da construção tem em função de ter aí as suas particularidades. Então vamos falar sobre o desperdício de superprodução. A gente pode cometer esse desperdício ou tê-lo aí nos nossos projetos, nas nossas obras, de duas formas. Você pode superproduzir se você produzir ou implementar algo, ou fizer algo na sua obra mais do que o necessário ou mais do que o planejado, ou antes do necessário ou antes do planejado. Vamos explorar aí agora como é que a gente comete esse desperdício e falar também como é que você aí na sua obra, como é que você aí no seu projeto pode estudar esse tipo de desperdício para que você consiga eliminá-lo. Esse desperdício ele acontece porque muitas vezes a empresa não tem um planejamento e nem uma programação ligada ao ritmo, né? Vou falar de coisas independentes, anotei aqui alguns exemplos e vou mostrar para vocês como é que ele pode ocorrer. Já que a gente pode cometer o desperdício de superprodução produzindo mais do que o necessário, é sempre importante a gente ter a nossa logística e a quantidade dos nossos recursos calculada pelos setores que a gente vai fazer a obra. Mesmo que você não tenha ainda não conheça a metodologia programação do TACT, mesmo a metodologia planejamento puxado, até mesmo você que trabalhe com planejamento tradicional, seja através do Project, seja através do Primavera, utilizando um software ou mesmo utilizando aí uma simples tabela em Excel, fazendo ali o seu planejamento das etapas da sua obra, para que você não produza mais do que o necessário, é importante haver o cumprimento principalmente diário e com fechamento semanal, daquilo que você se propôs lá no início. A gente sabe que obras atrasam por diversos momentos, principalmente no início das obras, quando a gente está ligado ao tempo, né? E as intempéries aí, se chover, a gente não consegue trabalhar, enfim, diversas variáveis a gente tem e a gente chama isso de restrições. Enquanto mais a gente trabalha nas restrições, mais a gente vai poder ou eliminar ou diminuir bastante o desperdício da superprodução, porque eu não vou fazer mais do que aquilo que eu havia planejado. Se eu vou produzir 10 armações ou se eu vou produzir alguma ferragem que eu tenho que fazer algum corte, alguma solda, alguma coisa assim, eu preciso produzir aquilo que vai ser implementado, né, gerado para ser implementado no dia
e para que o cumprimento da semana seja o meu foco. Se você ainda não trabalha, como eu já falei, com alguma metodologia específica, trabalhe principalmente para você cumprir a sua produção semanal e a sua programação ou seu planejamento semanal no mínimo, para que você consiga durante o mês, né, nesse ciclo semanal, não estar à frente produzindo mais do que aquilo que é necessário. Porque se você produzir mais, você vai produzir um outro desperdício que a gente vai falar mais à frente, que é o desperdício de estoque. Quanto mais estoque você tem, quer dizer que você já comprou mais, quer dizer que você já inventariou, ou seja, já colocou ativo, já colocou dinheiro na sua empresa, porque você já teve que pagar por ele, salvo às vezes, até mesmo se você tiver que fazer um pagamento aí para 30, 60, 90 dias, não importa, mas você já colocou, muito provavelmente empenhou um certo valor, aquele material já chegou, e aí você tem estoque, que é um ativo, você vai precisar de área, que é um outro desperdício, e aí a gente vê muito em obras desperdício de área para todo lugar, ou seja, áreas inutilizadas ou muito mal utilizadas, porque compra-se muito material, não se utiliza de acordo com o planejamento e a programação, e aí aquele material vai ficando obsoleto, as ferragens enferrujam, vão se perdendo material, talvez o cimento se perca e assim por diante. Acontece uma série de outras coisas caso você superproduza, faça mais do que o necessário. E se você fizer antes do necessário? Antes do necessário não quer dizer que a gente somente vai produzir o que precisa ser produzido, uma armação, uma parede, alguma coisa assim, mas também adiantar uma frente, né? Se eu adiantar uma frente de serviço, quer dizer que isso pode me atrapalhar muito. Por quê? Eu estou deixando de ver a cadeia da minha obra como um todo. É claro que muitas vezes eu vou em obra, né, o engenheiro de produção ou o engenheiro planejador fala, não, a gente teve que adiantar isso aqui porque a gente atrasou aquilo lá, aí nós já adiantamos A, B, C e D. Muitas das coisas que, se você estiver podendo adiantar, é porque ou você atrasou demais as frentes passadas, ou você está, com certeza, isso é provado, né? A gente consegue fazer cálculos aí em cima disso, você está com uma improdutividade na sua mão de obra ou nas frentes de serviço que estão atuando naquele momento para você poder compensar. Por quê? Porque se você adianta, né, as frentes de serviço, não necessariamente as próximas frentes que você está adiantando estão preparadas, elas possuem materiais, os recursos que a gente chama, né, material, ferramental e equipamento para atuar no momento que você deseja adiantar aquela frente. Então, se você não tem o recurso, você pode até ter a mão de obra, mas se você não tem recurso, você não vai conseguir cumprir esse adiantamento e essa produtividade que ora você calculou lá atrás. Por isso que é muito importante a gente vai falar sobre isso a partir de hoje aqui, eu vou trazer diversas metodologias novas, algumas podem ser novas para vocês, outras nem tão novas assim, mas duas delas são muito importantes para reduzir ou eliminar esse tipo de desperdício, de superprodução, que é o planejamento puxado. O planejamento puxado, ele trabalha com uma série de coisas, e eu vou falar aqui 3 delas. A primeira é a eliminação das restrições. Se você planejou lá atrás, envolveu todos os seus sobreempreiteiros, os seus parceiros, cada um chama aí de um nome, né, com antecedência, e já planejou todos os seus recursos, fez o seu encadeamento das séries, né, das suas frentes de serviço, de forma que você adquiriu um ritmo e esse ritmo possa ser o mais constante possível. Se você quebrar esse trenzinho, se você quebrar essa cadeia, muito provavelmente você vai causar na cadeia logística e assim também na administrativa, né, que a gente chama da técnica da cebola, da produção para fora, porque os outros processos têm que trabalhar para a produção. Se você quebra a cadeia produtiva, você quebra toda a cadeia da obra. Você quebra a cadeia financeira, você quebra a cadeia administrativa, você quebra a cadeia, às vezes, contratual de entrega de alguma parte da sua obra. Enfim, você quebra essa cadeia e você quebra principalmente uma das coisas que eu tenho batido na tecla nas obras que eu tenho ido aí esse ano, e a gente já começou alguns projetos de Lean Construction em algumas construtoras, no formato de mentoria consultiva, que mais para frente eu vou explicar aqui também, que é o ritmo, né? As construtoras, principalmente as pequenas e as médias,
e muitas grandes também, mas as grandes que a gente já trabalhou já conseguem enxergar esse potencial e já tem recursos, principalmente de mão de obra, para fazer esses cálculos com antecedência, que é o cálculo do TACT. O TACT, que significa ritmo, é um cálculo que a gente faz que diferencia muito a velocidade, né, e o formato das frentes de serviço passar por uma metragem quadrada da obra para que esse trenzinho tenha o mesmo ritmo e para que ele seja o mais constante possível. Por que o mais constante possível? Porque nem toda frente, em função dos seus recursos e em função da quantidade de mão de obra que vai ser colocada naquela área específica que o ritmo está sendo cumprido, é fisicamente possível se manter um TACT constante durante a obra inteira. Às vezes, existem obras que a gente tem 2, 3, 4 TACTs, mas que esses trenzinhos que estão andando aí hora paralela, hora um em seguida ao outro, possam ser encadeados da maneira correta para que se cumpra o planejamento puxado. Primeiro, eu faço o meu planejamento puxado para que eu consiga eliminar todas as restrições. Depois, eu consiga ter certeza que os recursos estão disponíveis, né? Material, equipamento e principalmente ferramental, esses três, porque a mão de obra a gente acaba, a maioria das construtoras tem dado um jeito aí, né, de negociar com os sobreempreiteiros sem ter que pagar muita multa. Se você tem multas, aí é um outro problema, você vai ter que trabalhar muito mais com planejamento puxado e ritmo do que você imagina, acredita em mim. E uma terceira coisa que o planejamento puxado te dá é uma visão futura de geralmente entre 2 a 3 meses para você cumprir a sua sequência construtiva. Porque você já eliminou as restrições, você já planejou os recursos que você precisa e aí você tem sempre uma visão de pelo menos de 2 a 3 meses, se for uma obra pequena ou média. As obras maiores precisam ter uma visão muito maior, obviamente, porque os recursos precisam ser planejados com antecedência. A gente participou de estádios, a gente participou de obras de ferrovia ou obras muito maiores, né, de bilhões aí para a construtora, e a gente, obviamente, tem que trabalhar com o espectro principalmente entre 9 a 16 meses. Você não consegue comprar uma cobertura de um estádio com menos de 2 anos aí, né? 16 meses a 2 anos, porque você tem um contrato, porque você tem que fazer uma análise, porque você tem diversas variáveis para comprar essa cobertura, então você precisa de uma antecedência muito maior para colocar no contrato aquele ritmo que você também já está calculando aqui e que o seu sobreempreiteiro ou o seu parceiro que vai fazer a montagem dessa cobertura possa também entrar nesse mesmo ritmo quando ele estiver na obra. E aí, a última coisa que eu queria falar para vocês, que também ajuda você a reduzir, ou principalmente quase que eliminar essa superprodução, caso você esteja antecipando muito as frentes, é conseguir manter um ritmo o mais constante possível. E se você já souber calcular o TACT, se você já conseguir fazer esse encadeamento, o que muita gente até confunde, né? Linha de balanço é uma coisa, programação do TACT é outra, completamente diferente. Mais à frente eu vou falar também de linha de balanço, de programação do TACT, essas diferenças que a gente vê de algumas metodologias. As duas funcionam, não tem certo nem errado, mas pela nossa experiência, pela minha experiência, dos projetos que a gente já trabalhou, quando você trabalha com uma linha de balanço, só para dar um spotzinho aqui, você tem, principalmente para obras repetitivas, ou predial em si, você tem uma possibilidade de aumento de produtividade muito grande. Só que quando você trabalha com TACT, a diferença, pelo menos das obras que a gente trabalhou, eu fiz um levantamento no ano passado, esse ano eu vou trazer várias estatísticas no nosso Instagram, vou colocar vários gráficos aí dos projetos que a gente trabalhou, porque foram mais de 60 projetos e a gente conseguiu levantar muita informação legal. Então, a gente percebeu que se você trabalha com TACT, você aumenta cerca de 30 a 35% a produtividade do trenzinho como um todo, não apenas da produtividade do momento daquela frente que está atuando, que você pode também trabalhar isso. E aí a gente trabalha com workshop de produtividade, obviamente, para reduzir o tempo daquela frente e poder tentar acelerar esse trenzinho e chegar em novos TACTs aí, vamos dizer assim, ao longo da obra, isso é possível. Mas lá no início, se você faz o seu planejamento puxado e usa o que eu chamo hoje de ciclo GPPC, né, de gestão, pool planning, programação do TACT e controle da rotina, esses 4 temas que toda obra, independente do mercado, independente do tamanho, independente do tipo, deve trabalhar,
é o mínimo que cada obra deve ter, né? Gestão, pull plane, programação do tact, controle da rotina, para que ela consiga funcionar de uma maneira legal, você vai conseguir eliminar tanto o desperdício de superprodução, como alguns dos outros que eu vou falar nessa série. Tá ok, pessoal? Espero ter sido bastante elucidativo aqui com os exemplos que a gente deu. Falar sobre os desperdícios, falar sobre Lean Construction é um prazer para mim. Eu vou trazer muita coisa nova, vou trazer algumas coisas que a gente tem feito nos projetos, nós já fizemos em alguns projetos passados, vou trazer exemplos, cases, vou trazer pessoas aqui no nosso podcast que a gente vai entrevistar para falar tecnicamente de algumas coisas que estão ligadas ao mundo do Lean, à produtividade, a novas tecnologias, novos ferramentais, enfim. Para você que é da área de construção, a partir de agora você tem aqui no nosso canal um canal de comunicação, um canal de conhecimento, vamos dizer assim, para levar as experiências que a gente tem trocado aí nas obras que a gente tem passado, para levar esse conhecimento para você. Eu fico por aqui e não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal. Se você é um engenheiro civil, se você é um gerente de projetos, você participa aí de alguma obra e quer compartilhar os conteúdos que nós vamos propagar a partir de agora aqui, se inscreva, dê uma força aí pra gente, se inscreva, porque se inscrevendo no nosso canal, o algoritmo do Google pega, né, se você principalmente compartilhar também esse vídeo com seus amigos aí, vai pegar esse vídeo e ele vai contar muito mais a partir das nossas visualizações para que esse vídeo apareça para mais pessoas e aí sim a gente vai estar atingindo os resultados que a gente deseja, que é desenvolver conteúdo e levar esse conhecimento aí de conteúdo para todos vocês. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.